Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Reflexão com Emmanuel, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Reflexões com Emmanuel. Esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês que estão aqui nos acompanhando. E Jesus ilumine o nosso encontro e nos abençoando em conhecimento hoje. O tema que Emmanuel escolhe para esse capítulo 36 se chama Heresias. E, André, qual que é o versículo que Emmanuel escolhe para embasar o nosso capítulo de hoje? Emmanuel seleciona um versículo da carta de Paulo aos Coríntios, que está no capítulo 11, versículo 19. E até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. Duda, o que Emmanuel traz sobre esse tema heresias para nós hoje? Bom, André, vou começar inicialmente explicando, né, sobre essa palavra, né, heresias. Heresias, né, no significado do próprio dicionário mesmo, fala que é uma teoria, uma ideia, uma prática que vai negar ou vai contrariar uma doutrina que foi estabelecida por um grupo, né? Então, no nosso contexto aqui, a gente vai estar falando, né, daquelas pessoas que vão estar contrariando, né, o cristianismo, que é a nossa base de conhecimento, né, e de religião. Então, Emmanuel, ele começa dizendo que para esses irmãos, nós devemos ter muita simpatia por eles, né, os hereges, ele fala, e que é justo que eles possam, né, ter o direito, né, de julgar e ter o seu ponto de vista quanto às religiões, né? Todos nós, né, temos o direito, né, de ter a nossa opinião formada sobre qualquer coisa que seja. No caso que nós, né, nós escolhemos e o cristianismo e usamos isso como base, né, da nossa filosofia de vida. Então, também pela base do cristianismo, né, não cabe a nós, né, condenar esses irmãos, mas cabe a nós a compreensão, né? E o benfeitor deixa uma pergunta aqui para nós, né? Que dizer então do pai que amaldiçoou o filho por haver regressado à casa enfermo, sem esperança, né? Então a gente tem que ter realmente muita compaixão. Nós não faríamos diferente, né, com o filho nosso. Então, cabe a nós termos exatamente a mesma paciência, a mesma compreensão, a simpatia, né? Porque cada um está no seu tempo, né? O Emmanuel até diz, né, que quem não consegue crer em Deus, ele está doente, né? Então a gente tem que ter essa simpatia, assim como ele deixa esse exemplo aí, né, do filho que regressa à casa enfermo, né? É uma doença, né, mas uma doença espiritual. E querer essa cura deve partir não do médico. O médico deseja nos curar, ele está sempre ali pronto, o pronto atendimento está sempre ali à nossa disposição, mas cabe a nós, quando estamos com alguma enfermidade, irmos até o pronto atendimento, né, para receber esse auxílio do médico. E assim é Deus, Jesus e toda a espiritualidade que está ali pronta a nos amparar quando o doente ou estamos enfermos, os procuramos, né? Portanto, agora, a nós, irmãos, não devemos ter a tarefa de tentarmos converter ou tentar entrar em um processo de discussão com aqueles que pensam diferente de nós. A parte que nos cabe é realmente o que o Emmanuel deixa muito claro nesse capítulo de hoje, que é respeitar. Respeitando, como ele diz aqui, é uma forma que a gente pode nos calar, mas dessa forma estamos contribuindo com esse irmão também, porque ao nos calarmos, nós estamos reafirmando os nossos valores, porque quando a gente entra num processo de discussão, nós estamos indo contra a nossa própria filosofia de vida, que é o cristianismo, e não é isso que Jesus nos ensinou, né? Então é uma ótima forma também de a gente reafirmar e mostrar também como é bom ter uma vida em paz completa com Jesus. André, você tem uma historinha que possa ilustrar e afirmar um pouco mais isso que Emmanuel traz para nós de conhecimento aqui hoje?
O que eu separei para nós hoje aqui, em relação a esse tema, é a respeito da palavra que é o livre-arbítrio, né. E o livre-arbítrio nada mais é do que a pessoa ter liberdade para pensar e para agir. Então é isso que Emmanuel diz aí, eles têm o direito de ter esse ponto de vista e de agirem como eles acham que devem agir. Só que aí eu trago aqui a pergunta do Livro dos Espíritos, a questão número 843, e que Kardec questiona os espíritos assim: o homem tem o livre-arbítrio de seus atos? E aí os espíritos superiores respondem: visto que ele tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Só que dentro desse livre-arbítrio, aí as pessoas podem pensar assim: ah, então eu posso fazer o que eu quiser. Você pode pensar dessa maneira, você pode fazer o que você quiser. Só que o que você faz tem consequências, né? E é interessante que colocamos aqui que o nosso livre-arbítrio, ele sempre está abaixo do livre-arbítrio de Deus. Então, Deus tem a maneira com que ele age sobre todos nós. E nós temos a nossa maneira, o nosso livre-arbítrio de agir sobre a nossa vida e a vida das outras pessoas. E sobre esse tema também é muito interessante, eu separei aqui uma frase de Paulo, da carta que ele escreveu aos Coríntios, que está no capítulo 6, no versículo 12, que ele diz exatamente assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E o que ele está dizendo? A gente pode fazer o que a gente quiser, mas será que convém fazer o que a gente quer? Será que depois a reação do que fazemos não vai ser muito mais grave do que a nossa ação? E quanto ao livre-arbítrio, também é interessante é o seguinte: como no Espiritismo nós acreditamos que a vida é eterna, que temos várias reencarnações para poder cumprir as provas que devemos cumprir, então essas provas elas são de acordo com o livre-arbítrio que tivemos em outras vidas, né? Então as nossas reencarnações elas são pautadas na nossa escolha, no que escolhemos no passado e no que estamos escolhendo agora para o nosso futuro. Então, o livre-arbítrio tem um papel muito importante sobre todas as nossas ações. Duda, qual que é o trecho que você selecionou para nós hoje? Bom, André, eu selecionei um trecho aqui no capítulo de hoje que diz assim: quanto à suposta necessidade de ministrarmos fé aos negadores, esqueçamos a presunção de satisfazê-los, guardando conosco a certeza de que Deus tem muito a dar-nos. Recebamo-los como irmãos e estejamos convictos de que o Pai fará o resto. É aquela que cabe a nós, né? O respeito e a confiança, porque nós também falamos do Evangelho, estamos em constante pregação para esses irmãos com as nossas atitudes. E com o tempo, né, se nós confiarmos, nós veremos com o tempo Deus agindo e fazendo todo o resto que Emmanuel diz aqui, né? Então, o Emmanuel pede hoje realmente muita compaixão para que esses irmãos, para que a gente compreenda, né, sobre essa lei divina, né, também, que é a lei do livre-arbítrio, de fazermos as nossas escolhas e também respeitar as escolhas dos nossos irmãos aqui, né? Então, mesmo ela sendo semelhante à nossa ou completamente oposta a nós, nós não podemos intervir, porque Deus, que tem todo esse poder do livre-arbítrio, não influencia no nosso. Então, quem somos nós, né, para influenciar no livre-arbítrio de um irmão? Então, o que cabe a nós, realmente, a nós que estamos aqui reunidos, que nos preocupamos diariamente, né, no trabalho, com a nossa evolução espiritual, devemos estar em cuidado, mas num cuidado constante com as nossas ações, nas nossas próprias escolhas, para que a gente possa estar todos os dias fazendo boas escolhas, escolhas que enriquecem o nosso espírito. E como você disse aqui nessa frase tão bonita de Paulo, né,
tudo é lícito, mas nem tudo convém, né? Que a semana de vocês seja uma semana de muito discernimento, que a gente possa estar muito atento às nossas escolhas, às nossas ações, né? E que a semana seja também de muito respeito, que a gente e muita fé para crer que no momento certo Deus vai agir em cada um desses irmãos que a gente vê ali que está longe da nossa fé. Então, eu espero todos vocês na semana que vem para juntos completarmos ainda mais, né, esse enriquecimento de conhecimento para o nosso espírito. O capítulo que Emmanuel escolhe para ser tema da próxima semana é honras vãs. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Essa fala de Jesus está lá no capítulo 7 do Evangelho de Marcos, também no versículo 7. Eu espero todos vocês na semana que vem e desejo que todos vocês tenham uma semana muito abençoada. E essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Até sábado que vem a todos e que assim seja.